Bom, boa noite. Vamos então começar aí nosso 8º encontro, tá certo? Vamos falar agora, começar a falar de golpes bilionários, tá bom? Então, esse livro aqui, vou compartilhar lá para vocês, vai ser a nossa referência, tá? Tem vários golpes aqui, eu selecionei os que eu achei mais interessantes, que são vários golpes, mas vale a pena ver todos. Bom, aqui, tá? O cara está falando, puxa, aqui sai, deixa eu tentar tirar aqui tentar não tirar a barra de ferramentas aqui, ver se virar, melhorou aqui, tá? Bom, quando uma pessoa perde dinheiro, ela fica frustrada, inconformada, querendo de qualquer forma recuperar o dinheiro perdido. Consequentemente, esse ressentimento, a palavra aqui é interessante, esse ressentimento converge para a pessoa que lhe tirou o dinheiro. O ódio, o ressentimento, o rancor das pessoas lesadas se acumulam no dinheiro, querendo-o de volta. Por isso ele não permanece no cofre de quem o ganhou. Um dia ele é puxado e a pessoa termina sem nada. Então o Okada aqui ele valoriza muito o aspecto invisível, né, das coisas, vamos dizer assim, e ele falando sobre você não criar ódio nas pessoas, não dar motivo das pessoas sentirem ódio de você, tá certo? Então tá aqui, ó, ele fala do ressentimento. O ressentimento, o ódio que as pessoas sentem converge, né, para quem deu golpe, no caso, que ele está falando aqui. Então a pessoa age mal e carrega o ressentimento, né, o ódio das pessoas. Isso não é uma coisa boa, mas que bom é o caso de vocês, nenhum de vocês é golpista. Só achei interessante, né, que tem coisas que são invisíveis aos olhos, né? Então a gente acredita que os sentimentos, vocês viram lá no nível iniciante, né, de investimento, que o Okada acredita que o pensamento é uma partícula e você transmite, então, assim como pensamento e sentimento. Então, por isso, quando você tem sentimentos positivos, né, por uma pessoa, essa pessoa recebe uma energia positiva, vai ser bom para ela, vai ser um caminho para o sucesso. Vamos dizer. Quanto mais essa energia positiva, mais ela caminha para o sucesso. Caso contrário, quanto mais sentimento negativo você recebe das pessoas, rancor, ressentimento, ódio, mágoa, então mais você caminha para o insucesso. Tá? Então, acho muito bacana isso da filosofia do Okada, ele trabalha muito esse aspecto invisível. Então, quando a gente está falando de golpe, mostrar que o porquê que tantos golpistas se dão mal. Então, tem uma parte invisível. Tem a parte material, mais você faz golpe, mais fica conhecido, mais as pessoas podem descobrir e te punir. Mas tem um lado invisível que não é falado, e por isso que eu trouxe aqui o Okada falando. A outra coisa também que eu acho interessante, né, obviamente, eu coloquei aqui no slide, o que é inteligência verdadeira para Okada? Atingir rapidamente o ponto central do assunto. Então, são aquelas pessoas perspicazes, que você tem pessoa que fala e não chega ao ponto central. Então, a pessoa perspicaz é aquela que rapidamente ela vai, uma palavra define o que está sendo falado, ou que está ouvindo e rapidamente consegue entender e sintetizar o que outra pessoa está falando. Tá bom? Então, isso aqui fala de inteligência verdadeira. Tem inteligência que a gente aprende na escola, que na verdade é conhecimento. Você ganha conhecimento na escola, melhora sua forma de raciocinar. E tem aquela que você vai desenvolvendo com a prática, você vai desenvolvendo através do seu aprimoramento como pessoa. Então, seria essa inteligência verdadeira. Tá? E um método para você alcançar isso mais rápido é o método de saúde Okada, que é o método de saúde. Que, na verdade, quando a gente fala em saúde, não é só o contrário de doença, mas saúde no sentido amplo, inclusive de você ter uma mente que raciocine melhor. Tá bom? Essa definição do Okada também eu gosto bastante de saúde verdadeira, né? E aí o Okada ele fala, né, como posso realizar algo grandioso se sou enganado? Então também você ter uma percepção verdadeira de perceber quando uma pessoa está te dando golpe. O Okada tem um texto dele que eu acho bem interessante, né, que ele falava, que eu já comentei com vocês que ele foi um dos homens mais ricos do Japão, então toda hora tinha gente que ia lá dar golpe nele, né? E ele fala que quando ele percebia, por que ele percebia? Por causa ele tinha inteligência verdadeira, ele era muito perspicaz. Ele batia o olho na pessoa, ele parecia que via frente e verso da pessoa, já sabia se a pessoa era boa, se não era, por quê, entendeu? E os grandes homens de negócio, eu tenho observado que eles têm muito disso.
Eles conseguem rapidamente perceber as intenções de uma pessoa, perceber se pode confiar ou não nela. Né? Então, uma inteligência diferente da escola. A escola não te ensina isso. Né? A vida te ensina, o aprimoramento pessoal te ensina. Mas voltando aqui, quando eu ia procurar o CADA, ele logo chegava e falava assim, olha, ô fulano, poxa vida, você tem um dinheiro para me emprestar? Eu estou muito apertado. O cara ia lá para tirar dinheiro dele, ele falava assim, o cara já mudava o assunto, falava alguma coisa e qualquer e ia embora logo. Eu não vou dar tumbo nesse cara, esse cara está passando aperto, está pedindo dinheiro para mim, eu quero tirar dinheiro dele. Né? Então, isso é inteligência verdadeira. Importante a gente perceber, né, o que é bom e o que não é. Tudo na vida, mas estou falando em golpe aqui, que é o que a gente está discutindo. Desculpa. O italiano Carlo Ponzi, desculpa, ele criou o golpe, foi o primeiro, pelo menos, que difundiu, né? Não vou falar que criou, mas é o primeiro que a gente sabe aí que fez o golpe da pirâmide. Bom, tá aqui foto dele, você vê, né? É clássico, cara bem vestido, boa aparência, né? O famoso 171, né? Que é estelionato no Código Penal 171. Famoso estelionatário, famoso enganador. Tá com foto dele em 1920. O golpe que ele propôs foi em 29, né? Bom, desculpa, 29 foi a crise da Bolsa, né? O golpe dele foi em 20 meses, nessa foto aqui que eu tinha acabado de mostrar. Então, milhares de pessoas perderam tudo, ou quase tudo, no golpe em Boston, né? Foi feito por aquele senhor lá, Carlo Ponzi. Né? Por isso que eles são, na verdade, esquema Ponzi. Pirâmide é uma variável do esquema Ponzi, a gente vai ver daqui a pouco. Esse golpe inspira pessoas até hoje. Eu acrescentei aqui nessa turma, essa terceira turma avançada, um golpe que aconteceu há pouco tempo atrás aqui no estado. Quem está no grupo permanente lá de investimento, eu coloquei lá, mas eu coloquei aqui também, né, para quem não estiver. Quem tiver interesse, fala no privado, que eu acrescento lá no grupo permanente de investimento. Aqui, né, talvez a maior pirâmide de todos os tempos, que Bob Madoff, um grande investidor americano, criou nas pessoas, está aqui, ó, o Bernard Madoff, né, que ele era Bob Madoff. Ele confessou ter feito um esquema Ponzi, né, em grande escala, tá certo? Bilhões de dólares ele lesou as pessoas. Aqui está um filme, né, O Mago das Mentiras, vale a pena assistir. Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, excelentes atores, bem interessante. É bom que você pratica a arte, né, pratica o belo, uma diversão acessível, você pode ter com tua família, pode assistir sim, sem problema, não é inapropriado, e ao mesmo tempo você tem um conhecimento que você ganha com isso. Então fica aí essa sugestão de filme, tá bom? O Ponzi, como eu falei, italiano, ele, enquanto ele fez a graduação dele, né, então ele nasceu em 1882, faleceu em 1949, Carlo Ponzi. Enquanto ele fazia a graduação dele, ele, no início dos anos 1900, né, ele vivia só na boa vida, bares, cafés, óperas, né, estudar que era bom, ele não se esforçou não, né. Então ali ele já queria ter uma boa vida desde cedo, já tinha saído de querer ganhar a vida sem muito esforço. Uma observação que se faz, esse William Miller, né, em 1899, em Nova York, ele já fez um esquema Ponzi. Né? Então ele fez o quê? Ele era conhecido como William 520%, Miller, né, que era o nome do William Miller. Por que 520%? Que ele prometia, desculpa, em 45 dias, 520% de retorno. Desculpa aí mais uma vez, estou gasgando aqui. Tá? E aí, na época, né, em 1899, ele roubou mais de $1 milhão. Quer dizer, hoje é uma boa grana, né? Dá 5 milhões e meio de reais, mais ou menos. Mas se você atualizar aí, nossa, em 125 anos, 126 anos, né? Vai dar bastante dinheiro. Né? Então vai ser um valor bem maior do que esse daqui. Ele lesou as pessoas. E aí não se sabe se Ponzi teve contato com isso ou não, se ele criou o próprio esquema, mas na verdade eu acredito que foi um acaso, pelo que eu sei da história, foi por acaso que Ponzi criou o esquema, porque no início a ideia é até boa, depois é que virou um esquema de fraude mesmo. Né? Então aqui, ó, em 1903, Ponzi chega da Itália em Boston, né, nos Estados Unidos.
né? Na viagem já perdeu as economias dele jogando. Então, como eu falei, já via que é um camarada que não se esforçava para ganhar o sustento, não. Ele foi trabalhar como lavador de praça e dormia no chão do próprio trabalho lá, né? Então, não pagava aluguel e dormia lá. Só que ele foi promovido, né, de lavador de praça a garçom, só que ele já roubava no troco das pessoas, né? E fazia pequenos roubos no caixa lá do trabalho dele. Então, foi demitido. Aí, o que acontece? Em 1907, ele foi para o Canadá, em Montreal, e foi trabalhar num banco chamado Banco Zarose, tá certo? Que tinha sido recém-aberto. Esse Zarose, ele emprestava para italianos, ele era italiano, e ele criou um banco onde ele emprestava para italianos, né? Ele pagava 6% de juros ao mês para seus depositantes, que era o dobro do que se pagava na época. Porque antigamente o banco ele pagava um valor para quem deixava o dinheiro depositado, que é o certo, né? Porque o banco pega seu dinheiro e empresta com juros maior. Então ele te dava uma merrequinha antigamente, mas parou isso aí. Pelo contrário, chegou até você pagava para ter conta no banco ainda. Não só não te remunerava, como você pagava para ter a conta, né? Bom, e sempre quando você vê um valor, gente, acima, por isso que eu marquei aqui, ó, deixei em destaque, era o dobro que se pagava na época. Sempre quando você tem esmola demais, você tem que desconfiar mesmo, né? Tem um ditado popular bem correto, esmola demais, o santo desconfia, né? Aí, Pons trabalhando lá, ele percebeu que tinha inadimplência nos empréstimos de imóveis, não estava bem a saúde do banco. Esse Zarose, ele pagava esses juros com um depósito que os clientes depositavam. Então, ó, pago 6% aqui ó, de retorno. Então, pessoas corriam para depositar lá para ganhar esse valor. Ele pegava e pagava a rentabilidade das pessoas através do depósito de pessoas novas. Por isso que era um esquema de pirâmide. Né? Esquema de pirâmide, para você ganhar, depende de outras pessoas estarem pagando. Tá certo? E essa é a diferença do esquema Ponzi. Né? Aí, no caso, aqui era um esquema Ponzi, por quê? Porque, na verdade, só quem ganhava, os clientes não precisavam levar outras pessoas para eles ganharem dinheiro. Tá? Por isso que é o esquema Ponzi, é isso que diferencia de pirâmide. Na pirâmide, para você ganhar dinheiro, outras pessoas precisam entrar. Então, é parecido, mas tem essa pequena diferença. Bom, como é de se esperar, faliu, né, que é insustentável esse modelo, porque é golpe que não se sustenta, uma hora vai quebrar. Esse Zarose fugiu para o México, levou, né, parte do dinheiro. O Ponzi ele continuou no Canadá, inclusive morando na casa desse Zarose aqui. Ele foi morar na casa que o Zarose deixou. Esse cara, pô, eu sinceramente tinha vontade de dizer que ele já faleceu, né? Se fosse vivo, eu teria vontade de bater um papo com ele, que ia ser muito engraçado. Né? Ele continuou no Canadá, morou na casa desse Zarose, e aí ele falsificou um cheque lá e foi preso por isso. Né? Guarda essa informação, que depois isso vai ser interessante. Tá? Então, isso aí, 1909, né? Lá para 1920, isso vai voltar à tona. Mas vamos continuar aqui. Foi para os Estados Unidos, né? Em 1911 ele foi para os Estados Unidos, né? Voltou para os Estados Unidos, que já tinha ido, foi para o Canadá, voltou agora para os Estados Unidos. Aí ele começou a atravessar italianos, lembrando que ele era italiano, começou a atravessar italianos do Canadá para os Estados Unidos legalmente, ele cobrava por isso, tá? Aí vai ser preso por causa disso, né? Foi preso, condenado a 2 anos. Na penitenciária, ele conheceu um milionário, que seria bilionário hoje, chamado Charles Morris, que ensinou, esse Charles Morris ensinou para ele trambiques. Então o cara foi preso e foi fazer faculdade do crime na cadeia. Né? Então, até botei aqui, ó, fez a academia do crime. E já tinha uma má índole, já dava pequenos golpes, ele foi lá fazer graduação ou pós-graduação, né? Como queira, com esse Charles Morris. Bom, aí, quando saiu da cadeia, o Ponzi fundou uma empresa de venda de anúncios, né? Mas ele falou, ele tentou fazer venda de anúncio. Antigamente o jornal, né, tinha anúncio no jornal, ele queria fazer intermediação e ganhar um percentual, só que não conseguiu. No livro não fala bem porquê, eu também não vi nenhuma fonte porquê, enfim, ele faliu. Aí, na época que estava com essa empresa, ele recebeu uma carta da Espanha e vinha um selo dentro da carta para ele poder mandar resposta. Isso deu uma ideia para ele. Qual a ideia? Né? Então, no envelope tinha um cupom resposta. Né? O que é o cupom resposta? Ele trocava esse cupom pelo selo, como eu falei anteriormente. Tá bom? E o
que acontece? Ele não sabia, né, muito sobre esse fiscal e foi pesquisar, né? E ele achou, né, que poderia, né, não bem descobriu, ele achou que poderia ter grandes ganhos. Por quê? Então, como eu falei, o cupom cobriu o custo da resposta enviada, né? Porque era comum isso quando tinha carta, mandar a carta tinha que botar o selo, comprava um selo para pagar o valor do envio da carta. Como era para o Ponzi responder, então eles colocaram também, eles não podiam colocar o selo, porque da Espanha para os Estados Unidos são países diferentes, porque senão colocava dentro da carta um selo para ele já só colocar e mandar a resposta. Mas aí ele mandou um cupom fiscal para poder trocar, quer dizer, comprou o cupom para trocar no selo americano. E tem diferença de preço do selo nos Estados Unidos e na Espanha. Então ele falou, poxa, eu posso aproveitar essa diferença de preço, que chama arbitragem isso, inclusive. Eu posso aproveitar essa diferença de preço, comprar, como o cupom vale o selo, independente de onde é, eu compro o cupom no lugar mais barato e troco o selo no lugar mais caro. Eu vendo o selo mais caro e pego a diferença de preço. Entendeu? Isso chama arbitragem. Bom, então aqui, como eu falei, o cupom cobriu a resposta, né, o envio da resposta, que você trocaria no selo. Aí, tem uma diferença de câmbio, ele poderia lucrar com essa diferença. Isso é correto, tá, gente? Isso é honesto, isso acontece, chama arbitragem. Eu mesmo, para quem está no grupo lá, e está participando aqui, mas que já entrou no grupo lá de investimento, grupo de dividendos, né, do WhatsApp, o que acontece? Eu mesmo vendi há pouco tempo a ação da Taurus, que eu tinha, porque tem Taurus 3 e Taurus 4, tá bom? Se eu não me engano, eu tinha a Taurus 4 e eu vendi para comprar a Taurus 3. Por quê? As duas pagam dividendo, tá bom? Só que estava quase R$ 1 de diferença de uma para outra. Com a minha venda, eu tive um lucro que me fez comprar 500 ações mais. Então, eu aumentei minhas ações sem gastar um centavo, só fazendo arbitragem. Tá? Eu, anteriormente, já tinha feito o contrário. Eu vendi a que eu tinha, a que eu comprei agora, eu já tive, eu vendi para comprar outra. Tá certo? E aí, um belo dia, eu olhei, estava uma diferença grande de preço entre elas, que sempre tem diferença de preço. Mas estava uma diferença boa de preço, e, putz, não custa nada, né, cara? Fazer um dinheiro de graça aí. Só que não me interessa ter lucro, eu quero ter mais ações que eu ainda estou construindo, né, meu? Minha renda passiva para ter minha aposentadoria. Então eu comprei 500 ações, tá? Só nessa brincadeira. E então isso aqui existe e é lícito, não é ilegal. No caso, né, não existia ainda o euro igual hoje. A moeda da Itália era a lira. E tinha acabado a Primeira Guerra Mundial, então a lira estava bem valorizada. Não se esqueça que os Estados Unidos ganhou a Primeira Guerra. Então o dólar estava forte. A Itália, ela ganhou também, né? Acredite se quiser, ela ganhou a Primeira Guerra. Só que ela saiu em desvantagem, então a lira estava barata. Como ela era italiana, ele conhecia e sabia que tinha diferença de preço, e pensou em fazer o quê? Arbitragem, né? Com essas moedas. Ou seja, comprar com lira o cupom na Itália, quando chegar nos Estados Unidos, trocar para o dólar. Como o dólar valia mais do que a lira, ele ganhava nessa diferença. Aqui está um cupom, né? Eu pesquisei na internet, aqui tem um cupom resposta, você trocava lá para o selo. Né? Então, aqui, resumir, né, a ideia. Dólares, né, na Itália, você vai comprar cupons que vai mandar para os Estados Unidos e vai trocar um cupom italiano por um cupom americano. Então vai trocar dólares. Então aqui no caso até seria lira, né? Compra cupom, manda para o EU e troca por dólar. Tá? Então aqui seria até lira aqui, tá bom? Isso é legal. Ponzi conseguia conversar com o pobre e com o rico. Isso aqui é interessante. Porque esse esquema, quando ele ia explicar para as pessoas, era simples para a pessoa menos esclarecida, em investimento inclusive, né, pessoa pobre, ela entendia. E quando você explicar para a pessoa que tinha dinheiro, que era sofisticada em investimento, né, já era acostumada, por isso, né, pessoa rica já era acostumada a fazer investimento, ela entendia também, como eu falei, arbitragem é uma coisa que existe e é lícita. Tá? Aí você fala com a pessoa mais simples, você vai comprar com um preço menor do que você vai vender e vai ganhar a diferença, ela entende também. Tá? Então, isso aí, além da boa aparência dele, da boa lábia, né? Ele conversava bem, falava bem, então isso aí ajudou a expandir bastante a ideia dele de investimento.
Então, o Ponzi convidou amigos, eu coloquei aqui interrogação, né, cara? Porque igual quando a pessoa me chama para pirâmide, que existe até hoje, aí a pessoa me chama para participar. Cara, pô, pessoas que eu conheço, né? Familiar nunca me chamou, mas pessoas conhecidas já me chamaram. Às vezes até gente que eu não falava há bastante tempo, que você era conhecido, liga do nada, assim, você já pode até desconfiar que tem alguma treta, cara. Aí a pessoa me convidou, eu cheguei a falar, até a última vez que me chamaram, né, era da Bebom, que era do mesmo grupo da Telex Free, que foi uma pirâmide que teve aqui no estado, muita gente perdeu dinheiro. E eu falei, cara, olha só, isso é Bebom, eu já li no jornal, isso aí é ligado ao grupo da Telex Free, né, porque o cara ligou para mim, um conhecido meu ligou, que é muito bom, que é ser para rastreador de carro. Eu falei, olha, a partir do ano que vem, né, do ano que ele me ligou, os carros já vão sair com rastreador. Então não é vantagem você investir em empresa que está fabricando rastreador, porque ninguém vai precisar colocar rastreador em carro. Segunda coisa, esse grupo é da Telex Free. Aí ele já mudou a conversa. Ele, não, mas vamos entrar então, que a gente está entrando no início, a gente ganha dinheiro aí então, né, a gente aproveita que é o início e ganha dinheiro. Eu falei, mas ganhar dinheiro você está fazendo? Ligar para a pessoa que eu conheço, na cara de enganar a pessoa, você está enganando os outros. Pô. Vou chamar parente meu para participar disso aí, para depois a pessoa perder dinheiro, você está louco. Entendeu? É por isso que eu não entro nessas coisas, só por isso aí, cara. Entendeu? Eu, pô, vou lesar os outros, ainda mais que eu conheço, eu convivo, pô, só cabeça louca. Tem um maluco que fez isso aí, eu vou colocar daqui a pouco, vocês vão ver aí, tá? Eu acho que o cara pede, cara, até para tomar um tiro na cara. Bom, mas enfim, o brasileiro é muito calmo, muito pacífico, para a sorte desses caras aí, né? E ele prometia, olha só, 50% de retorno em 45 dias. Teve um golpe aqui no estado há pouco tempo atrás aí, tá? Que prometia 300% em 45 dias, cara. Pô, eu chorei de rir, você me desculpa. Eu chorei de rir. Eu vou até no grupo lá, quem tá, mais uma vez falo, quem tá no grupo lá já viu, desculpa, cara, eu tive que aproveitar e vou falar de novo aqui daquele golpe. Cara, pô, tadinho, perdeu dinheiro e tal, mas, cara, esse discurso tem que ser muito trouxa. Os caras caíram num golpe de 1920, cara, pior, porque o Ponzi prometeu 50% de retorno em 45 dias. Os caras em 45 dias prometeram 300%, cara. Isso tá de brincadeira, velho. Então, isso aqui, ó, esse aqui que eles prometeram é 360% de retorno ao ano. Cara, o que te dá um retorno desse? Em primeiro lugar, fica a primeira dica. Retorno demais, eu já falei nessa dica. Retorno demais, desconfia. Provavelmente é golpe. Ou a empresa é golpe, ou já foi feito para ser golpe, ou é uma empresa séria que está passando dificuldade financeira. É o famoso, vendeu o almoço para comprar a janta. Remuneração muito acima do mercado, o cara sai. Banco Máximo é um desses exemplos, eu vou falar mais à frente, vai ser o último caso que a gente vai ver. Antes de acontecer o caso do Banco Master, no meio do ano passado eu já tinha falado que era golpe. Tá? Uma das coisas é isso, pagava muito acima que o mercado estava pagando. Tá certo? Bom, aí o nome da firma que ele criou, Securities Exchange Company, né? Empresa, companhia de troca de seguros, né? É muito comédia, muito comédia. Mas o nome também tem peso, né? Aqui, ó, isso aqui é do jornal, tá, gente? Estou expondo aqui até nome e rosto, mas isso aqui foi publicação que saiu nesse Rede News, um jornal aqui, online aqui do estado. Ó, 26 de março, cara, putz, desse ano, 2026, cara. Eu chorei mesmo, chorei. Chorei quando eu vi isso aqui. Detalhe que esse camarada aqui é casado. Uma conhecida minha viu e falou, pô, ele tá de mão dada contra a mulher, ele tá saindo do jornal. O cara, sendo, isso aqui, ó, de novo, o jornal, não sei eu que estou denunciando que ele deu golpe, não, tá? Vai que o cara aqui, ele deu golpe, ele tá de mão dada com a mulher. Veja que as caras são comédia demais, bicho, são comédia, bicho. São comédia da vida real. Bom, aqui está o texto e tal, aí fala. O sentimento predominante entre as vítimas é de revolta, frustração e desespero, já que em muitos casos o dinheiro investido representava economia de anos de trabalho ou a venda de bens pessoais. Sim, nos golpes tem isso, principalmente se a pessoa recebe no início, né, ela se empolga. Então, eu já vi casos de gente que vendeu casa. Aqui, no caso, um camarada que vendeu um carro para poder colocar o dinheiro.
Ô, meu pai do céu, cara, desculpa, ó, tem no mercado financeiro um ditado que é assim: todo dia sai um malandro e um otário de casa, tá certo? E se você não sabe quem é o otário, provavelmente é você. Caramba, bicho. O dinheiro fácil todo mundo quer, né, bicho? Mas o problema é esse aí, que nada é de graça, né, cara? A promessa de rendimento muito acima do mercado, com investimento mínimo de US$ 1.000 e possibilidade de triplicar o valor em 45 dias. Caraca, bicho, mais de 100 anos depois os caras, bicho, caem numa dessas. Você está de brincadeira. Por isso, quando eu pensei, né, puxa vida, o que, que eu posso oferecer mais além daquelas 6 encontros, né, do projeto da turma iniciante, né? Aí foi, pô, cara, acho que todo mundo tinha que saber sobre golpe para poder se prevenir, porque no mercado financeiro tem uma regra que a primeira coisa é não perder dinheiro, a segunda é ganhar. Né? Então, todo mundo pensa em ganhar dinheiro, então, até eu também gosto de ganhar dinheiro, né? Só que você não perder é o primeiro passo, tá certo? Então, por isso a questão de estudar golpes. E depois eu lendo o livro do Charles Munger, ele cita um golpe lá e fala tipo assim, que o livro fala de vários discursos que ele fez, né, ao longo da vida. E especificamente ele fala, mas esse golpe vocês já deviam saber. Então eu falei, pô, cara, o cara que foi bilionário, né, que faleceu no ano passado, mas um cara que foi bilionário e em dólar, né, cara, o cara tem alguma coisa para ensinar, né, para escolher o livro dele. Se ele fala essa questão desse golpe, todo mundo tinha que saber, então acredito que outros golpes também, então reforçou o sentimento que eu tinha de falar sobre golpe com investidores. Bom, então está aí, aqui no estado, recentemente, vocês viram a notícia de 26 de março. Tá? Tem um grupo com quase 1.000 pessoas que foram lesadas nesse golpe aí, eles calculam 4, 5 milhões de reais foram roubados aí das pessoas. E aí, pessoas aí, consideradas responsáveis fugiram, então, 2 mulheres. Tá? Bom, todos os responsáveis que dizem também que estão por aí, né? Mas aí vamos deixar as investigações falarem. Os rumores sobre o investimento espetacular espalhou-se de boca em boca rapidamente, como notícia ruim, né? Aí, pô, imagina com a internet hoje, né? Então, golpes igual pirâmide, hoje continua existindo, só que tem um potencial muito maior, até por causa do uso da internet. As pessoas confiavam em Ponzi e nem checaram o negócio. Isso, não só era um cara bom de bico, né, como se diz na gíria, bem apessoado, como também as pessoas gostam de acreditar em Papai Noel, cara. Então, eu vou ganhar dinheiro, a pessoa só pensa isso, nunca pensa, pode perder. É um erro grave, né? Só pensa em ganhar. Então, logo correu para poder investir. E o Ponzi, né, ele fez um marketing, ele contratou pessoas, né, dezenas, depois centenas de vendedores que ganhavam comissão. Então, a pessoa até chamava conhecidos dela, se fosse o caso, né? O Ponzi não conhecia, mas o vendedor conhecia. Então, ampliou a rede de contatos. Só investe lá, é muito bom, cara, vai dar uma grana. Pô, ele está falando isso, ele está ganhando dinheiro. Também foi desonesto. Ele pensou só na parte dele, né? O vendedor. E ganhou para isso, não foi de graça, né? Ele contratou. O Ponzi contratou vendedores, né? Então, sempre desconfie da pessoa que está te oferecendo alguma coisa, que ela lucra com aquilo. Né? Tem um conflito de interesse, é isso. Os primeiros investidores realmente lucraram bastante, sempre é assim todo golpe, né? E foi atraindo mais gente. Até coloquei, sempre é assim, todo golpe no início da luta. Até achei bacana o Luiz, um aluno lá do IFES, lá de metalurgia, ele tem seus 16 anos, ele falou que ele caiu num golpe. Achei bacana a sinceridade dele. Não, professor, eu sabia que era um golpe, mas eu falei, vou entrar, que está no começo, aí eu ganho dinheiro, depois eu saio. Depois que ele entrou, implodiu a pirâmide e perdeu tudo, cara, que colocou dinheiro. Eu chorei de rir, cara. Mas bacana, foi honesto, rapaz, foi honesto. Bom, alguns investidores, poucos, eram ricos, mas a maioria eram pessoas que lutavam para viver. Olha que tristeza, cara. O cara conseguiu roubar gente miserável, né? Então, até coloquei. E mesmo pessoas próximas da linha de pobreza entraram nesse investimento. Até coloquei, miséria pouca bobagem. O cara tem uma condição ruim, ainda perde o pouco que tem. Né? Aí,
como o Ponzi prometeu o retorno espetacular, ele era chamado de mago das finanças pelas pessoas, ele virou celebridade, nas verdades, né? Até coloquei aqui. Em alguns meses passou do anonimato para o status de milionário aclamado. Até coloquei valores da sociedade. Quer dizer, o cara, só por apresentar que ganhava dinheiro, ele foi aceito como uma estrela na sociedade, né? Mesmo sem as pessoas pararem para pensar se era lícito ou ilícito o dinheiro que ele ganhava. Simplesmente tem, então é. Então o valor da sociedade geralmente é tem, então é. Não o que a pessoa é o que a pessoa tem. Isso ajuda também, né, a pessoa a cair em golpe. O banco utilizado por Ponzi era pequeno e sul-americano, de novo, né, que eu tinha falado do banco lá do Zaccarossi. Aqui também ele aproveitou um banco que era direcionado para imigrantes italianos, né, que estavam nos Estados Unidos. Né? Então aqui predominava imigrante italiano. Então, olha, o Ponzi ele deu o golpe nos próprios camaradas dele, próprios conterrâneos dele. Cara. Então não só deu golpe em pessoas, até igual aí o golpe do INSS, o roubo aí, que até hoje ninguém foi preso, né, de relevante, né, de manda-chuva do golpe. Né? Roubava de pessoas miseráveis, pessoas muitas vezes analfabetas, cara, principalmente do Nordeste. Né? Começou na Bahia, com o Banco Márcia, com Credit Sexta, né, que era um cartão para supermercado, eles transformaram em cartão de consignado, cara, que é a mina de ouro dos empréstimos, né? Isso que fez o Banco Márcia explodir. Depois ele espalhou para até outros estados e tal. Então esses caras não têm dó de trair gente miserável. Então, desculpa, tem que ser muito trouxa, muito otário de acreditar que alguém defende pobre. Né? Pessoas usam, né, a gente para poder ganhar mais dinheiro. Entre fevereiro e julho de 1920, Ponzi conseguiu 10 milhões de dólares. Olha, valor da época, gente. Isso aqui seria mais de 100 milhões de dólares hoje. Isso em alguns meses. Olha que loucura. Muitos pegaram dinheiro emprestado no banco para investir, porque os juros é baixo, né, em países desenvolvidos. Então, juros aí de botar aí 3% ao ano. Então, vale a pena você pegar para investir, ganhar 50% em 45 dias, até eu que sou bobo, pô. Se fosse verdade um rendimento desse, pegava emprestado para investir, valeria a pena. Outros usaram as economias, né, que guardavam para a velhice, porque lá nos Estados Unidos você não tem os direitos trabalhistas, né, igual aqui, mas você ganha mais. Então, como a pessoa não vai esperar a aposentadoria, eu até preferia, né, também viver num lugar assim, mas enfim, ela faz o que ela guarda já para a velhice, já sabe que vai envelhecer, então ela ganha mais hoje, guarda para o futuro, então ela investe para poder ter na aposentadoria. Né? Então, muitas pessoas pegaram esse dinheiro que guardavam para aposentadoria e colocaram pensando que era um investimento. Aí, como sempre também, a maior parte das pessoas, quando elas têm lucro, ela reinveste o lucro. Então, ganhei. Pô, então ela pega aquilo que ela ganhou, ela reinveste, ou seja, ela não ganha, no final ela só perde. E aqui é um esquema de pirâmide, né? Então aqui no primeiro nível você precisa de 6 pessoas para manter o esquema, tá? No segundo nível, 36 pessoas, e assim vai. Ou seja, insustentável. Aqui no caso é pirâmide, porque a pessoa que entra primeiro depende de outros entrarem para ganhar. Tá? Aqui no Ponzi, não, você vai esperar pela valorização. Quem ganha é só quem começou. Os outros que entram não ganham de quem está entrando. Tá? Elas entram esperando que vai ter a valorização lá, vai ter o lucro que ela foi prometido. Tá? Mas a diferença é só essa daí. Então, estou só mostrando que para ser sustentável, você tinha que cada vez ter mais pessoas, né, entrando. O Ponzi comprou uma mansão com ar-condicionado e piscina aquecida, que era muito difícil, muito raro na época. Então, está gastando dinheiro com força. Né? E também isso é a característica de golpista. Eles vivem no luxo, que as pessoas vivem de aparência. Então, quando olham o cara ostentando mansão, carro, opa, vou botar dinheiro aí, esse negócio é certo, é firme. Quando é exatamente o contrário. Os caras que ganham dinheiro, geralmente eles não desperdiçam. É o contrário. Se você vê desperdiçando, você só desconfia que seu dinheiro está indo para o ralo. Muitas pessoas desconfiadas tiraram o dinheiro do esquema. Né? Mas o que acontece? Na verdade, essas muitas pessoas eram pouco em relação ao total. Né? Então, na verdade, que geralmente é gente rica
que entendeu que aquilo era insustentável e tiraram o dinheiro. Aqui a Telex Free, por exemplo, oferecia um sistema de telefonia gratuito, mas já tinha na época o Skype, por exemplo. Né? Mas eles falavam que esse sistema aí era o que dava valor ao que eles estavam vendendo. Na verdade, não era, era uma pirâmide. E quem entrou acreditou nisso aí. Eu até falei isso com uma pessoa que me ofereceu, uma conhecida minha, que era uma amiga minha, ofereceu para entrar na Telex Free, que o sobrinho dela estava dando muito dinheiro, que ela ia entrar também, sei lá e tal. É interessante também, ninguém fala, ó, tá entrando, tá tomando ferro, ninguém fala. Fala, só tá entrando e tá ganhando dinheiro, todo mundo ganha dinheiro. Eu acho fantástico isso aí também. Aí eu peguei e falei, olha, cara, mas o que dá valor a isso aí? Ah, é o telefone online e tal, que você não precisa pagar tarifa, papá. Falei, usa aí, mostra para mim. Aí ela se complicou. Ah, eu não sei usar, mas obrigado. Isso é pirâmide. Você não tem nada que gere valor para essas pessoas estarem ganhando dinheiro. Entendeu? Bom, então, essas pessoas aqui podem ter pensado isso. Ponzi quase fechou a venda da empresa, porque ela começou já a chegar num ponto que estava insustentável manter. Porque algumas pessoas, as pessoas que pediram o dinheiro, elas pediam o lucro dela. Não só tiravam o dinheiro, como tiravam o lucro. Né? Então chegou num ponto que começou a sair uma quantidade de gente que começou já a sair muito dinheiro. Então Ponzi, né, ele quase fechou a venda da empresa por 10 milhões de dólares. Só que um jornal, por infelicidade do Ponzi, começou a publicar revelações sobre Ponzi. Né? Então, aqui, por exemplo, esse analista financeiro, Claudio Barro, ele fez um levantamento, né, ninguém parou para pensar, que Ponzi não tinha investido um centavo dele na empresa. Falei, esse negócio é tão bom, por que ele mesmo não investe? Mas também, ele descobriu que para cobrir os investimentos de milhões de dólares que estavam sendo feitos, seriam necessários 160 milhões de cupons, só que, na verdade, só tinham 27 milhões. Então, era um esquema sustentável. Mas também descobriu que o lucro da operação ficaria quase zerado com os custos fixos envolvidos. O que ele está dizendo aqui? É que, mesmo se fizesse arbitragem, não tinha cupom suficiente para fazer. Tá? Para a quantidade de dinheiro que ele já tinha recebido, ele precisaria de 160 milhões de cupons, só haviam 27 milhões disponíveis nos Estados Unidos. Tá bom? Bom, mas também o seguinte, mesmo fazendo arbitragem, é porque tinha custos envolvidos. Então, mesmo o selo na Itália valendo menos que nos Estados Unidos, quando você pagasse taxa, imposto e tal, você praticamente não teria lucro. Ou seja, é uma ideia que logo de início deveria ter sido refutada. Era uma ideia que era boa, mas não dava lucro. Tá? Ou praticamente não dava lucro. Né? Foi quase zerado o lucro. Seria um lucro muito baixo. Não valia a pena o esforço. A não ser que fosse uma grande quantidade, né? E teria que trabalhar em escala. Né? As revelações causaram uma corrida da empresa para sacar dinheiro. Né? Aí é o efeito manada. Quando o primeiro vai, todo mundo segue, mesmo sem às vezes saber o que está acontecendo. Durante 3 dias, o próprio Ponzi ele negociou com a multidão. Né? Ele pagou 2 milhões, né? Mas falam que o pessoal não desanima, não, fica. E muitos ficaram. Né? Ele tentou acalmar os investidores, ele serviu café e rosquinhas, falou que estava tudo bem. Né? Do lado de fora mesmo, foi lá e atendeu as pessoas. Algumas pessoas desistiram de sacar o dinheiro, né? Como comentei há pouco. Agora, quem quis sacar chegou num certo ponto que não conseguia mais sacar, já não tinha mais dinheiro. Aí, esse ponto é o fim da história. E aí, como eu falei com vocês, lembra da história que ele foi preso no Canadá porque ele falsificou um cheque? Publicaram a foto, conseguiram publicar a foto dele, cara. Aqui, ó, é uma das poucas imagens que tem na internet, tá? O pessoal correndo para receber o dinheiro, olha só quanta gente. Né? E ele, do lado de fora, tentando acalmar as pessoas, como eu tinha falado. Né? E algumas realmente ele acalmou, infelizmente para essas pessoas. Então, aqui, algumas coisas foram publicadas no jornal lá de Boston. Um trabalhador gráfico perdeu $4.600 que ia ser para comprar a casa. Ele deixou de estar o dinheiro guardado e foi e investiu tudo no esquema. Uma mulher perdeu a hipoteca da casa. Claro, né, você fica devendo. Você coloca sua casa como garantia para poder pegar algum dinheiro, fazer alguma coisa. E então, tinha uma hipoteca. Ela perdeu $8.000, olha só. Perdeu a casa, né, no final das contas. E o Ponzi contratou um diretor de comunicação que falou que ele era um idiota financeiro. O cara pediu demissão e saiu da entrevista falando que ele era um idiota financeiro. Ele não ficou lá, tanta bobagem que o Ponzi fala.
Aí ele sai e falou, cara, não dá para trabalhar aqui não. E, poucos meses depois que ele começou, ele estava falido. Foi poucos meses, aí, mais ou menos 6 meses do auge, a queda. Bom, aí a Polícia Federal Americana, né, fechou o escritório de Ponzi. Ele tinha comprado um banco, tá, para financiar a compra dos cupons, faliu, né, que aí todo mundo correu também para tirar dinheiro do banco que ele tinha comprado. O Ponzi confessou que devia 4 milhões de dólares, valores da época. Né? Aí ele virou para o policial ao lado e disse: está bem, sou seu prisioneiro. O pessoal ficou doido. O cara está assumindo aqui realmente que deve mesmo, tá? O negócio não tem jeito. Aqui, ó, cerca de 17 mil pessoas investiram com Ponzi. Olha só a quantidade de gente. Muitos desses infelizes acreditaram até o fim, porque o governo ele falou: olha, para quem quiser resgatar logo, por 30% do que ganhou, ou seja, de cada $1, você vai receber 30 centavos, né? Pega logo o que tem. E eles, não acredito, o Ponzi vai pagar a gente, eu não quero receber agora 30% só, não. Quero esperar até o final. Essas pessoas perderam tudo. Né? Que, como eu falei, o governo pagou os títulos de investimento das vítimas para tentar ressarci-las. Né? Pegou, os títulos de investimento das vítimas para tentar ressarci-las. Aí vendeu algumas coisas do Ponzi e tal para poder ressarcir as pessoas. Muitos investidores acreditaram em Ponzi, não quiseram, né? Perderam tudo. Quem entregou ainda conseguiu 30%. Aí coloquei aqui que é muito importante, cara, chegar no ponto você reconhecer que perdeu. Em vez de você pensar que você está recebendo só 30%, você pensar que você pensar que você perdeu 70%, é melhor pensar que você conseguiu ainda 30% salvar. Tá? Já tinha perdido o resto, não tem jeito. Quem ficou esperando 100% ficou com zero. O Ponzi, ele foi, no final das contas, condenado a 5 anos de prisão e depois ele foi condenado a mais 7. Aí eu botei pego para Cristo, é porque o caso teve muita repercussão. Então ele foi condenado, mas aí, como foi muito feio o negócio, ele disse: então vou meter mais 7 anos nele. Aí que eu coloquei aí, ó, pego para Cristo é isso, tá certo? É que eles, geralmente, os governos fazem isso. Pegam alguém para servir de exemplo, de bode expiatório, né? Então, de novo, não é que ele não fez errado, ele fez errado, mas ele foi condenado além, ele teve a segunda condenação só para dar uma satisfação para o povo, só para o povo queria mais sangue, então toma mais sangue, não é que foi uma questão legal. Está aqui ele preso, né, foto dele preso. E aí? Depois de 11 anos de estudos, auditores tipo de entender os balanços da firma. Tudo fraudado, né? Aí não, mas Ponzi realmente faliu, não tem mais o que dar para as pessoas, não. Aí depois de 12 anos preso, mais de 12 anos preso, ele foi solto, mas o governo ele nunca pediu para ser cidadão americano. Então, de novo, como eu falei, como foi um caso de repercussão muito negativa, foi só ele sair da prisão, ele foi extraditado. Suma daqui, não queria mais nunca ver você. Né? Aqui eu coloquei, nem o trabalho de pedir cidadania. Agora, foi muito engraçado de novo, né? Valores invertidos, que ele foi tratado como celebridade quando ele foi extraditado. Várias pessoas foram se despedir dele. Tá ele aqui, ó, multidão saudando, ele, até logo, obrigado, meus fãs. Né? Aqui, amigos pagaram $105 para ele ir numa classe melhor, né? Para ele ir de primeira classe. Porque o governo pagou 95. Aí os amigos foram, provavelmente quem ganhou dinheiro, né, no esquema dele. Amigos, só quem lucrou no esquema dele. Eu duvido quem perdeu dinheiro que completar para ir de primeira classe de volta para a Itália. Ele foi para a Itália, depois ele veio ao Brasil, porque um parente dele era coronel da Força Aérea Italiana. Então, em 1939 começou a Segunda Guerra Mundial, estava o governo fascista na Itália, e esse parente dele o colocou para ser representante de uma empresa aérea aqui no Brasil. Tá? Ele veio para cá para ganhar um bom salário e tal, mas ele vivia na boemia. Ele foi para a Itália, ele se casou, inclusive, tá? Na época que ele estava rico ainda, ele já era casado. Na época ele começou a vender cupom e já era casado. Aí ele
tinha já esposa quando ele ficou rico, depois ele perdeu tudo, ele continuou casado, mas na época da prisão a esposa aí separou e até fui procurada, né, para falar disso aí. Nunca quis falar sobre o Ponzi, né, o Carlos Ponzi. Mas aí depois ela casada, já trabalhando, casou com uma camarada, tinha um pequeno negócio, então ela trabalhava com ele, ajudava lá o pequeno negócio e tal. Aí quando foi entrevistada, finalmente ela deu uma entrevista depois de muitos anos, e ela falou assim, ó, eu só tive prejuízo com ele. Depois que ele foi preso, eu fiquei com dívida e com uma senhora de Santana, que era a sogra dela, para poder cuidar. Aí ela não suportou e ficou um tempo ainda casado com ele preso, mas depois separou. Né? E agora, em 41, descobriram que a empresa era fachada para fazer contrabando do Brasil, pedras preciosas, né, e etc., que aproveitavam os aviões, né, para poder levar esse contrabando para a Itália. Então, ela financiando o esforço de guerra italiano. E aí a empresa foi fechada, né, pelo governo brasileiro, por isso aí, por descoberta que aqui estava fazendo serviço de fachada para contrabando. Aí, em 44, ele sofreu um derrame, né, e foi internado no hospital público no Rio de Janeiro. Nesse meio tempo aí, que a empresa fechou, ele quis continuar aqui no Brasil. Aí ele foi dar aula, né, dava aula de inglês, ele trabalhou como professor particular, né, e aí foi morar ele morava numa casa até boa, né, uma casa boa no Rio, mas depois mudou para uma casa pior, né, claro, caiu o padrão de vida dele, depois que ele deixou de ser gerente dessa empresa aí de aviação, mas ele continuou morando até que ele foi internado, né, no hospital público, e aí ficou até morrer. Foi internado até 49, quando ele morreu aos 66 anos. Ele dá entrevista no hospital, cara, né? E quando ele estava no hospital, ele falou: embora eles nunca tivessem ganhado nada com aquilo, a coisa saiu barata para eles, os investidores que ele lesou, né? Sem qualquer intenção de fazer mal, proporcionei a eles o melhor espetáculo já encenado no seu país desde a chegada dos primeiros colonos. Evidentemente, vale a pena pagar 15 milhões de dólares para me ver por a coisa em cena. Ele tinha falado que devia 4 milhões por um golpe de 15 milhões de dólares da época, cara. É uma fortuna hoje em dia. Né? Então, isso aí foi um esquema de Ponzi. E esquema de pirâmide, ao contrário de esquema Ponzi, geralmente oferece à vítima a oportunidade de ganhar dinheiro recrutando mais pessoas para o golpe. No esquema Ponzi, não. Quem começa é que vai ganhando cada vez mais dinheiro. A pessoa pode sair e pedir quanto que ela investiu, mas não precisa de colocar pessoas para ganhar dinheiro. Essa é a diferença de uma pirâmide e do esquema Ponzi. Tá? Então, coloquei isso aí para poder deixar claro, né, que existe uma diferença de Ponzi, esquema Ponzi para pirâmide. Os Estados Unidos são muito esquema Ponzi, né, por causa do Carlo Ponzi, mas tem diferença de pirâmide. E tem aqui esse filme, eu não assisti, não consegui ver mais esse filme, eu vi no Prime, mas não consegui achar mais esse filme, fala do esquema Ponzi, vale a pena assistir. Tá, uma sugestão de leitura, Além do Mago das Mentiras, o esquema Ponzi. Bom, o que será que atraiu tantas pessoas para o golpe? Então, semana que vem a gente discute sobre isso, tá bom? Quem quiser, manda lá no privado para mim a resposta. E é isso aí, meus amigos. Até a próxima e obrigado pelas participações.